Ok, pessoal. Comecei a gravação, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos conversar a respeito da litigância de má-fé, tá bom? Então, olha só. A partir da última aula, a gente estava conversando sobre os deveres da parte, então a gente fez a diferenciação lá entre litigância de má-fé, ou melhor, atos atentatórios à dignidade da justiça, e a prática que o juiz deveria colocar, que ele deveria atuar, o que ele deveria fazer quando as partes atuavam em desacordo com os deveres, com aquele dever de probidade e boa-fé esperado, tanto das partes quanto dos auxiliares do juízo. Depois de ter falado disso, ficou pendente a gente começar a abordar, então, essa questão da litigância de má-fé, que é o que a gente vai conversar agora. Então, vejam aí. O que vem a ser a litigância de má-fé? Começa que o fundamento, tá, da má-fé vem do contrário, que é da boa-fé, esta que é presumida no processo. A gente presume, então, que toda a parte, todos os atores do processo, eles estão atuando de boa-fé no processo, tá bem? Isso ele pressupõe o artigo 5º, então, do CPC. E ele fala o seguinte: aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Logo, pessoal, boa-fé é a regra no direito processual. Então, olha só. O artigo 80, ele vem trazer o conceito do litigante de má-fé. E vem a ser o seguinte: considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Ou seja, se o fera ele entra com uma ação ou se ele contesta uma ação deduzindo algo que seja expressamente vedado em lei, tá? Ou algo que é incontroverso, algo que, digamos assim, que seja óbvio, isso vai acabar considerando ele como sendo um litigante de má-fé. Também é considerado de má-fé aquela pessoa que altera a verdade dos fatos, ou seja, que ele vai atuar, que é o que se chama de forma subreptícia, que ele vai, então, interferir na verdade real, aquela que a gente busca com o processo. Além disso, vai ser também aquele que usa do processo para conseguir objetivo ilegal, por exemplo, que deseja, por exemplo, então, esquentar um negócio jurídico, bem? Algo que seja um negócio jurídico simulado, e ele se valha do processo para esquentar dinheiro, para esquentar um negócio que, por outras vias, seria considerado ilegal. Outro, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Por exemplo, se o juiz intima a parte para cumprir algum tipo de decisão, se o magistrado manda buscar apreender um carro e essa pessoa acaba escondendo o veículo, então acaba fazendo com que o processo não chegue ao fim desejado, motivo pelo qual será considerado também que essa pessoa será um litigante de má-fé. Além disso, tem aqui quando provocar incidente, ou melhor, desculpa, proceder de modo temerário, e também quando provocar incidente manifestamente infundado. E outro é quando interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Ou seja, a pessoa não tem fundamento para recorrer, mas sabe que do recurso de apelação, que da sentença é cabível recurso de apelação. Então, embora sem fundamento legal, sem assim uma razão de fundo para ele recorrer, ele acaba recorrendo apenas para ganhar tempo, para procrastinar
a incidência do Instituto da Coisa Julgada. Ou então, quando a parte ela interpõe repetitivos embargos de declaração, que embargo de declaração, isso os senhores vão ver na disciplina seguinte, tem o propósito de clarear alguma coisa que está obscura, que está faltando, que é basicamente para obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, ou até mesmo erro de direito, praticado pelo magistrado. Então, nessas hipóteses, se a pessoa interpõe embargo de declaração para sanear alguma coisa que ficou em dúvida na sentença, e o magistrado saneia essa dúvida, em seguida a parte, interpõe novos embargos, que é o denominado embargos dos embargos, e vem novamente. Houve situações, na época da ação penal 470 perante o STF, que é o conhecido caso do mensalão, em que houve esses repetitivos recursos, tá? Um recurso em cima do outro, com índole puramente protelatória, tá certo? Então, quando a pessoa recorre dessa maneira, com intuito manifestamente protelatório, ela também vai se enquadrar, ok? Como... Me desculpe. Vão se enquadrar como... Podem, né? Ser enquadrados como litigantes de má-fé. Mas olha só. Então, qual é a consequência para essa pessoa que atua como litigante de má-fé? A consequência está prevista no artigo 81 e fala o seguinte: de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar a multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Deixa eu admitir. Ou seja, então está acima de 1 e menos que 10. Tá? Então está entre 1,1% e 9,99%. E a indenizar a parte contrária. Ou seja, essa multa é uma coisa, a indenização é outra. E essa indenização, qual é o cabimento dela? Ela vai servir para indenizar pelos prejuízos que a parte sofreu, e ele vai ter que arcar com os honorários advocatícios e com as despesas que efetuou, tá certo? No caso aqui, os honorários da parte contrária. Então, olhem só. Aí tem aqui outras explicações no próprio artigo 81. No parágrafo 1º diz o seguinte, pessoal: quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. Ou seja, o juiz ele pode condenar, eu vou considerar aqui 2 litigantes. Então, tem 2 litigantes de má-fé. Então, o magistrado ele pode atuar nessa condenação em 2 formatos, que é o que diz aqui. O primeiro formato é que ele vai condenar proporcionalmente um e outro de acordo com o interesse de cada um na causa e nessa litigância de má-fé. E, além disso, se os 2 se coligarem, ou seja, se eles ficarem de mão comum, que também no vernáculo a gente chama de mancomunado, o juiz vai condenar eles solidariamente, ou seja, os 2 vão ser condenados na mesma medida, tá bom? Tanto um quanto o outro fica obrigado a pagar esse valor. De tal modo que o juiz condenando na indenização, a parte contrária ela vai poder cobrar tanto um quanto o outro, dado que a lei processual estipulou que a natureza jurídica dessa condenação, que vai criar uma dívida, vai criar uma obrigação, ela é de obrigação solidária, tá certo? Então, maiores respostas com relação à natureza solidária, os senhores vão encontrar no direito civil, que é o direito material. Com relação a valores
da causa ações de natureza irrisória ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Então, olhem aí, quando tiver o valor da causa dentro de um patamar adequado, o magistrado ele vai condenar dentro daquele limite que eu falei, de 1,1 até 9,99 do valor da causa. No entanto, haverá situações que não tem na ação inicial, no começo ali da ação, como mensurar qual é efetivamente o valor da causa. Ou, às vezes, é um valor da causa irrisório, porque a gente também não quantifica o valor da causa. Então, diante dessas situações, para que o litigante de má-fé não possa atuar livre, a lei ela estipula que o magistrado ele vai mensurar relacionando, então, aqui com o salário mínimo. Tá bom, pessoal? O valor da indenização, que já é diferente, porque esses valores que eu falei inicialmente para os senhores está relacionado ao valor de multa. Já o valor da indenização, então, não tem essa questão aí vinculada, tá bom, pessoal? Seja com o valor da causa, seja com o valor de salário mínimo. O valor da indenização, ela vai se correlacionar com o prejuízo, tá certo? Então, se houve prejuízo, se teve que gastar, se teve que, por exemplo, teve que pagar a viagem para o oficial de justiça localizar o carro, teve que se deslocar, teve que pagar um guincho, teve que pagar um reboque ou algo assim, então vai ser o equivalente a esse dispêndio realizado pela parte contrária. Tanto é que fala será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurar, vai ser liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Então, se for uma coisa mais difícil de mensurar, vai instaurar um procedimento próprio para a gente conseguir mensurar, para cobrar desse litigante de má-fé aí esse valor. Então, no caso de... professor, mas quando a pessoa, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, ele pode ser condenado também? Pode ser condenado também. Até porque, não é porque a pessoa é pobre na forma da lei ou faz jus à gratuidade da justiça, significa que ela esteja... Desculpa. Ela esteja autorizada, tá certo? A praticar atos atentatórios, atos que contrariem a boa-fé. Tá bem? A resposta para essa atitude da pessoa beneficiária da justiça gratuita a gente encontra no artigo 98, parágrafo 4º, e diz bem assim: a concessão de gratuidade da justiça não afasta o dever de beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Ok? Agora, vamos ver aqui quem é o destinatário dessa multa. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União. Então, pronto. Houve sanção para o litigante de má-fé, essa sanção dele vai favorecer a parte contrária. E quando for sanção a serventuário, o valor que o serventuário, que ele pode praticar isso também. E de sanção, basicamente, não de litigância, porque litigância está relacionado às partes. O valor de sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União. Então, olhem só, eu vou aumentar aqui para os senhores visualizarem. Eu peguei um quadrinho, tá, pessoal? Isso aqui peguei do Gran Cursos Online. E aqui tem uma diferenciaçãozinha, tá bem? Para os senhores conseguirem visualizar mais legal. Deixa eu só ver aqui se tem alguma forma.
Pois é. Então, olha, a diferença entre ato atentatório à dignidade da justiça versus a litigância de má-fé. Então, em ato atentatório, parece que o professor está quebrante hoje. Segunda-feira começou animada, pessoal. O ato atentatório à dignidade da justiça, a gente tem a previsão de multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade. Já na litigância, deve ser superior a 1, então 1,1, e inferior a 10, até 9,9, do valor corrigido da causa. No ato atentatório, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o salário mínimo. Já na litigância, deve indenizar a parte contrária pelos prejuízos que sofreu. Isso aqui não tem limite, tá, pessoal? O limite é justamente o prejuízo sofrido. E aqui pode ser inscrito como dívida ativa ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão. E já outra característica da litigância é arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que a outra parte efetuou. Então, aqui também, quando for irrisório ou inestimável, a multa pode ser fixada em até 10 vezes do salário mínimo. Isso está relacionado também a um equivalente do ato atentatório à dignidade da justiça. Agora, eu vou passar a abordar com os senhores. Deixa eu compartilhar. A gente vai conversar a respeito dos procuradores das partes. Tá? No Código de Processo Civil, os senhores vão visualizar, deixa eu pôr um pouquinho aqui, para os senhores verem melhor. Eu parei aqui falando no artigo 98. Só um instante. Então, olhem só. Aí eu vou saltar essa questão da gratuidade da justiça, pelo qual remeto os senhores à leitura dos artigos, tá bom? E a gente vai começar a conversar a respeito dos procuradores da parte, que está aqui no artigo 103 do Código de Processo Civil, tá bom, pessoal? E qual é a pegada aqui? A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Ah, professor, mas tem o juizado especial. Aqui eu estou conversando com os senhores a respeito da regra, tá bem? Que é a regra do processo civil. Então, haverá situações que a parte pode demandar sem, efetivamente, a capacidade postulatória. Porque aí tem um exemplo da reclamação trabalhista, tem um exemplo de pedidos administrativos e também nos juizados especiais em causas que não superem 20 salários mínimos, tá bom? Mas volto a dizer, a nossa abordagem aqui está relacionada à parte geral. Então tá, dentro do contexto do direito processual civil, a parte só vai a juízo se for acompanhada de advogado. Caso contrário, ela está desassistida. E quando eu digo advogado, é público ou privado, tá bom? Porque o defensor, ele é um advogado público, pago pelos cofres públicos, para advogar em favor de pessoas vulneráveis, tá? Que hoje em dia a gente não usa mais termo só pobre, tem outras nomenclaturas de tal modo que a gente enquadra as pessoas assistidas.
por defensor público como socialmente vulnerável, tá bem? Então, olha, é lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Então, o fera sofreu algum tipo de violação do seu direito, ele sendo advogado, ele pode, tendo habilitação legal, ele pode entrar na justiça. Por exemplo, já o magistrado, embora seja formado em direito, o promotor de justiça, estes são impedidos de exercer a advocacia de tal modo que não podem, ok, postular em causa própria, já que, embora formados em direito, exercendo uma atividade jurídica, não exercem a advocacia. Já o artigo 104 diz: o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. O que isso quer dizer? O advogado ele é procurador das partes, certo? Então, ele está lá exercendo, ele vai em juízo com a capacidade postulatória atuando em nome do seu cliente, com a exceção de quando atua em causa própria. Sendo assim, pessoal, ele não pode atuar sem procuração, até para a gente saber os limites dos poderes dele, tá bem? Só que tem essas exceções que ele vai poder atuar, então, para evitar preclusão, decadência, prescrição ou algo urgente. Só que, depois disso, ele vai ter que juntar essa procuração efetivamente para poder esse ato urgente, para evitar prescrição, decadência, possa ser ratificado, convalidado, ok? É o que diz aqui o parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no caput, na cabeça do artigo, o advogado deverá, tá certo? Então, não é um poder, é uma obrigação, ele tem que fazer isso. Exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, por despacho do juiz. Então, ele tem 15 mais 15 dias para apresentar. Tendo apresentado, beleza. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e perdas e danos. Ou seja, o praticado esse ato aqui, para evitar preclusão, decadência ou prescrição, vai ficar ali sob condição suspensiva. Só vai passar a valer do momento em que ele juntar. Se não junta, aquele ato praticado resta por se tornar eficaz. Tá certo? Ou melhor, ineficaz. Nem lembro o que eu falei. Relativamente àquele em cujo nome foi praticado. Então, se ele pratica, era para juntar e não junta, e era algo que estava, por exemplo, prestes a transitar em julgado, aí ele, de repente, apresenta um recurso, tá certo? E ele não junta a procuração dentro do prazo, e esse recurso acaba sendo considerado deserto, ou então intempestivo. Acontecendo isso, o advogado ele vai responder, então, por despesas que tenha acarretado pela demora, pelo retardamento dos atos do processo e também por perdas e danos que venham a ocasionar essa prática desse ato, que acabou se tornando um não ato, ou então pela prática desse, até pelo prejuízo causado ao seu cliente, tá bem? Agora, vejam só, pessoal, como é o formato da procuração conferida ao advogado, tá bem? É o artigo 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, que é fazer acordo, desistir, renunciar, que é algo muito mais grave, mais solene, sobre o direito ao direito sobre o qual se funda a ação,
receber da quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica que devem constar de cláusula específica. Então, vejam só. Quando é conferida uma procuração a um advogado, é de se dizer que essa procuração, ela é a cláusula ad judícia, tá certo? Que é procuração geral para o foro, que vai habilitar ele para todos os atos do processo. Então, ele vai poder peticionar em nome da parte, tá certo? Para fazer a contestação, para recorrer, tá bem? Para acompanhá-lo em audiência e assim sucessivamente. No entanto, há certos atos que, por ter um caráter mais solene, é necessário que constem expressamente, tá bom? Aqui eu vou dar 4 exemplos. Primeiro, receber citação. Citação é um ato personalíssimo, pelo qual a parte, no caso o réu, ele é chamado ao processo, ele toma conhecimento que tem um processo contra ele, e ele é convidado a querendo oferecer defesa. Tá bem? Então, confessar, transigir, quer fazer acordo. Então, vejam, o advogado chegando no processo e fazer um acordo, que um acordo são concessões recíprocas, concessões mútuas, havidas entre autor e réu. Então, o advogado ele representa, mas ele não pode dispor de certos direitos que não a própria parte. Então, por isso, para ele poder fazer isso daí, tem que ter poder específico. Além disso, receber e dar quitação significa que receber é receber dinheiro. Então, para ele poder receber dinheiro, ele tem que estar autorizado pelo seu cliente, ao mesmo passo que dar quitação significa que aquela pessoa contra quem ele demanda, ele vai dizer que está quite, certo? Se tinha alguma dívida, não tem mais. Então, para isso, tá certo? Tem que ter autorização, tá certo? Tem que ser expresso, cláusula específica. Bom, pessoal. Então, vamos lá. A procuração, ela pode ser assinada digitalmente, em outros tempos, tá, pessoal? Com tal do token, certificado digital A1, A3, tanto pode ser de pessoa física, pessoa jurídica, tá bem? A procuração deverá conter o nome do advogado, aí aqui são os requisitos objetivos dela. O nome do advogado, o número de inscrição na OAB e o endereço completo. Afinal de contas, se eventualmente ele precisar receber intimação, é lá que ele vai receber. Salvo disposição expressa em sentido contrário, constante do próprio instrumento, que é do mandato, a procuração é eficaz para todas as fases do processo, inclusive cumprimento de sentença. Ou seja, aí isso vai variar do acordo entabulado entre cliente e advogado, tá bom? Porque, às vezes, isso acontece muito no penal, a gente visualiza, e procuração é procuração, tanto para advogar no civil, no crime, no trabalhista, mas muitas das vezes a ação, o acordo é entabulado para que o advogado acompanhe até sair a sentença. Aí daí para frente, para recorrer, são outros 500, tá certo? Só que, via de regra, pode ir até o Papa, até o STF, tá bem? Salvo disposição em contrário. Então, a regra é que a procuração vale para até o fim do processo, inclusive para executar, para fazer valer a sentença, que é basicamente o cumprimento dela. Mas, se dispuser de outra forma, tanto o contrato de prestação de serviço advocatício quanto na procuração, aí não tem problema, tá certo? Então, o advogado também não é obrigado a acompanhar o processo ad eterno, tá bem? Daí, aquele que está advogando em causa própria, pessoal, ele tem, então, alguns deveres, tá certo? Primeiro que o juiz não é adivinho. Então, ele tem que declarar, ok, o endereço, número de inscrição na OAB e o nome da sociedade para receber intimações. E tem também que comunicar qualquer mudança de endereço.
tá certo? Então, se ele não declara, tá certo? O juiz pode até indeferir a petição. E se ele não comunicar ao juiz mudança de endereço, tudo que for de intimação para aquele endereço lá vai ser considerado válido, tá certo? Até se for e-mail, ele mudar de e-mail, tá? A intimação vai ser considerada válida. Aí ele vai estar por conta e risco dele. E os prazos, por exemplo, continuarem a correr sem que ele tenha conhecimento. Então, olha, o estatuto da OAB, se os senhores vão estudar mais lá para frente, não sei se já estudaram isso em ética, se já tiveram essa disciplina, mas os senhores vão estudar, notadamente quando for estudar para a OAB, que no estatuto da ordem tem as prerrogativas do advogado, e o Código de Processo Civil ele veio complementando essas prerrogativas, tá certo? Então, o artigo 107, ele fala os direitos que o advogado tem dentro do processo, tá certo? Então, olha, ele tem direito a examinar os autos em cartório de fórum, em secretário de tribunal, mesmo, olha que curioso, mesmo sem procuração. Autos de qualquer processo, independente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias, registro de anotações. Aí também tem um limite, que é salvo quando for segredo de justiça, nos quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Então, olha, primeiro que o processo é público, tá bom? Então, qualquer pessoa pode ter acesso. Então, com mais razão, o advogado, que ele pode examinar com tecnicidade, né? Com tecnicismo, melhor dizer. Então, ele pode requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. Então, ele pode ter vista, ter carga dos autos. E retirar os autos do cartório da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar, por determinação do juiz, os casos previstos em lei. Por exemplo, quando abre para o advogado do réu, ou do autor, apresentar suas alegações finais. E, ao receber os autos, o advogado assinará carga em livro ou documento próprio. Isto é, quando o advogado vai no cartório, que ainda tem autos físicos, né, e pede vista, então vai ter um documentozinho em que o advogado vai assinar, que é para fins de registro e protocolo, né, pessoal? Então, ocorre que haverá alguns prazos que tem prazo que abre para o autor e depois abre para o réu, tá bom? E vice-versa. Ocorre que, às vezes, o prazo é comum às partes, tá bom? Então, fica o prazo para que, dentro desse prazo, os dois têm que se manifestar. E esse prazo diz que, normalmente, ele corre em cartório. Ele corria em cartório esse prazo, de tal modo que os advogados de uma parte iam lá, podiam consultar, em seguida ia a outra parte consultar. Só que, agora, ouvi um barulhão aqui. Sendo prazo comum, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos. Ou seja, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias pelo prazo de 2 horas a 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. Então, olha, é um prazo para autor e réu, que é comum. Sendo assim, eles podem protocolar uma ação no prazo de 5 dias. Desculpa, protocolar um requerimento informando que por 2 dias ficará com o autor e 3 dias ficará com o réu. Ou vice-versa, estou criando aqui um exemplo. O juiz, acatando isso daí, ele vai liberar que saia com vista para as duas partes, tá certo? E ainda que não estejam com as partes, então fique correndo o cartório, é o parágrafo 3º. Então, ele pode retirar o processo por um prazo determinado, de 2 a 6 horas, que é para tirar cópia, tá certo? E isso não precisa de ajuste, ele por si vai lá e tira. No entanto, se ele vacilar, tem o parágrafo 4º que fala o seguinte:
procurador perderá o direito a que se refere o parágrafo 3º, é de retirar para tirar cópia, se não devolver tempestivamente, dentro do prazo, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. Ou seja, ele tem aqui 5 dias, só que aí, como está correndo, é comum, está correndo dentro do cartório, o processo está lá, o autor pede para ver o processo por 2 a 6 horas. Deixa estar que ele devolve só no outro dia. Então, o réu ele perdeu um dia do processo. Então, o juiz ele pode adotar 2 posturas. Da primeira, ele pode negar ao autor o direito de, novamente, o autor pegar o processo em cargo. Ou então, já que eram 5 dias e ele tirou um dia do réu, o juiz vai devolver mais um dia para o réu para consultar o processo. E com isso, o autor não se prejudica no prazo, certo? De poder fazer essa consulta do parágrafo 3º. Tá bom, pessoal? Aí aqui, o disposto no inciso 1º aplica-se integralmente a processos eletrônicos, que é o quê? Que é a possibilidade de examinar qualquer processo que não seja segredo de justiça, tá bom? Então, esse negócio de correr em cartório é algo que está relacionado mais a processo físico, né, pessoal? Porque já no processo digital, ele pode ser consultado a qualquer instante, porque é uma cópia, basta acessar o link e qualquer um olha no momento que quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá bem? Sucessão de partes e procuradores. Aí aqui a gente vai chegando ao final da aula, tá? No curso do processo, é lícita a sucessão voluntária das partes em casos expressos em lei, tá bom? A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos não altera a legitimidade das partes. Ou seja, se eu estou discutindo aqui alguma cláusula de um terreno que eu comprei do nosso contrato de compra e venda, se eu venho a vender esse meu terreno, eu não perco a legitimidade para eu continuar discutindo a cláusula que eu achei abusiva, tá bem? É mais ou menos isso que fala o 109. O adquirente, ou seja, aquele que compra, ou o cessionário, aquele que recebe a cessão, não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante, o que vende ou o que cede, sem que o consinta a parte contrária. Ou seja, João é o dono da moto que bateu e está cobrando, que foi batida, né? Está cobrando o Chico. Destaque que o João ele vende para o Zé. Aí o Zé ele deseja entrar no processo no lugar do João. Só que ele só pode ingressar em juízo sucedendo ele se houver consentimento da parte contrária. Ou seja, o Zé ele entra não é com o consentimento do João, ele entra se houver consentimento do Chico, tá bom? Então, olha, o adquirente ou cessionário, que é o comprador, a pessoa que fica com os direitos cedidos, poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial. Tá bom? Ou seja, acaso ele não entre substituindo, ele vai poder entrar acompanhando essa qualidade de assistente litisconsorcial que a gente vai discutir em outro momento. Aí os efeitos da sentença proferida entre partes originárias, estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou ao cessionário. Então, logo ele adentra o processo. Aí aqui tem o caso de morte, bom, que é o 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dá-se a sucessão pelo espólio ou seus sucessores, de acordo com o 313. E o que é que diz o 313? Aqui.
Gente, eu falei 313, mas eu li foi errado. Parágrafo 1º e 2º. Vamos lá. Então, quando acontecer a morte, ou pela perda da capacidade processual das partes, do representante legal do procurador, o juiz vai suspender o processo e, não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento de morte, o juiz determinará a suspensão do processo e vai observar aqui uma série de procedimentos, tá bem? Que eu vou remeter a leitura para os senhores. Olha só. Então, com relação à morte ou à sucessão, pelo espólio, pelos seus sucessores, a gente vai de acordo com 313. Daí, além da morte, a gente vai ter a hipótese aqui de revogação de mandato. A parte que revogar o mandato outorgado ao advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Ou seja, do momento em que eu desconstituo o meu advogado, eu devo, nesse mesmo ato, constituir um novo. Então, não sendo constituído novo, procurador, em 15 dias, a gente vai seguir o artigo 76, que é o quê? O juiz suspende o processo e designa prazo, então, para que essa pessoa venha a constituir um novo advogado. E o advogado, aqui ele vai ser substituído. Já aqui ele vai renunciar, ou seja, ele não é substituído, ele simplesmente para de atuar na defesa. Afinal de contas, ninguém é obrigado a ficar advogando sem a sua vontade, trabalhar para alguém sem querer. Então, ele pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante a fim de que este nomeie sucessor. E dentro desses 10 dias, o advogado continua a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar o prejuízo. Então, imaginem só que o advogado tenha renunciado aqui, pessoal. Só que daqui 6 dias tem uma audiência de instrução. Então, ainda assim, mesmo tendo renunciado, ele tem uma obrigação de, dentro dos próximos 10 dias após a renúncia, continuar assistindo o seu ex-cliente, acaso ele ainda não tenha constituído um novo, tá bom? Então, essa comunicação aqui, meus caros, ela vai ser dispensada se ele tiver outorgado a diversos, a uma banca de advogados, e dentro dessa banca apenas um tiver, então, renunciado. Porque, afinal de contas, vai continuar os outros integrantes da banca. Tá bem? Deixa eu dar uma parada.